Seguindo aqui o nosso estudo de princípios, né, da economia e de finanças, a gente vai falar hoje sobre capitalização simples e capitalização composta, que nada mais é, tá, gente, do que juros simples e juros compostos, tá? Então, são os dois nomes para a mesma coisa. Tá? Isso é muito fácil de entender, lembrando que na nossa certificação, na CPA 20, só cai conceito, não cai cálculo, beleza? Então vamos lá, vamos pensar aqui num cenário onde se exista uma taxa de 10% ao mês. Beleza? Cenário fictício, taxa de 10% ao mês. E você vai fazer uma aplicação de R$ 1.000, tá? Então aqui a gente vai mostrar como que a capitalização simples se comporta e aqui como que a capitalização composta se comporta. Então beleza, você aplicou R$ 100, passou um mês. Então, no primeiro mês, o que vai acontecer? Vai incidir 10% em cima do valor que você investiu. Então, 10% de 1.000, você vai ganhar R$ 100. Então, 100 mais os 1.000 que você tinha, ficou lá com 1.100. No mês 2, o que vai acontecer? Vai incidir novamente 10% em cima do valor que você aplicou. Tá? Então, mais R$ 100. R$ 100 mais os 1.100 que você já tinha, 1.200. E por fim, no terceiro mês, a mesma coisa. 10% incide em cima do que você aplicou, mais R$ 100. R$ 100 mais os 1.200 que você tinha, 1.300. Então, perceba, tá? Perceba. Os juros, ele sempre incide em cima do capital, do valor que você alocou, tá? Do valor que você colocou, daquele valor de início. Então, se fosse para o quarto mês, 10% em cima de 1.000. Então, perceba que os juros na capitalização simples, ela só acontece em cima do que a gente chama de capital, que é o montante que você investiu. Beleza? E como que funciona na capitalização composta, o famoso juros sobre juros? No primeiro mês, seria a mesma coisa. Incidiria os 10% em cima do valor que você colocou. Só que no segundo mês, os 10% não vão incidir em cima do valor inicial. Eles vão incidir em cima do valor do mês passado. Então, vai ser 10% de 1.100, que dá R$ 110. Então, R$ 110 mais os 1.100 que já tinha, você vai para 1.210. E no terceiro mês, a mesma coisa. Os 10% ele não vai incidir em cima dos 1.000 ou em cima dos 1.100, vai incidir em cima dos 1.210. Então, você vai receber 121. 121 mais os 1.210 que você já tinha, 1.331. Então, a capitalização composta, os juros compostos, nada mais é do que efeito de juros sobre juros. Tá? E é isso daqui que acontece na economia como um todo. Tá? Quando você investe dinheiro assim, quando você pega em empréstimo assim, o regime de capitalização simples ele é praticamente inexistente no cenário econômico. Tá? Você precisa entender isso. E só para a gente fechar a aula, apesar de não ter cálculo, tá, gente? Apesar de não ter cálculo, é importante que você conheça as fórmulas, tá? Então, essa daqui é a fórmula dos juros simples e essa daqui é a fórmula dos juros compostos, tá? É praticamente a mesma fórmula. Qual que é a diferença? Primeiro, deixa eu te explicar o que que significa cada coisa, tá? FV é o valor futuro, então é o valor que vai dar no final, né, o valor que vai dar no final. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um cálculo aqui e quisesse saber quanto que daria no terceiro mês, né, o terceiro mês aqui seria, né, o valor futuro, tá? O valor presente é o valor inicial, então no nosso caso lá do exemplo, a nossa aplicação de R$ 1.000, tá? E é a taxa, naquele nosso caso, os 10%. E N é o prazo, naquele nosso caso, os 3 meses. Qual é a diferença básica da fórmula?
nos juros simples, você vai multiplicar, né, a taxa pelo prazo. E nos juros compostos, você vai potencializar os juros pelo prazo. Tá? Brian, eu preciso entender isso muito profundamente? Não, você precisa entender o conceito que a gente viu no outro slide e essas questões daqui. O que, que significa FV, o que, que significa PV, o que, que significa I, o que, que significa N. Tá bom? Então é isso, gente. Uma aulinha simples. A gente trabalha muito só com conceito. Brian, eu vou fazer a prova da CEA, tá? Que eu vou precisar fazer cálculo. Brian, eu tenho prova de matemática, eu preciso aprender a fazer esse cálculo. Então, se vocês quiserem ter uma aula para eu ensinar a fazer cálculo de juros simples e juros compostos, deixe aqui nos comentários. Mas o que a gente precisa para nossa certificação é só isso, tá? Então, qualquer coisa, só deixar aqui nos comentários. Peço, tá, para ter um contato mais próximo, para me seguir lá no Instagram. E se você quiser treinar a fazer questões desse tema, entra lá no meu site. Essa aula faz parte ainda do módulo 3, Princípios de Economia e Finanças. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre TLR, Taxa Livre de Risco. Forte abraço, bons estudos. Vejo vocês na próxima aula.